Estamos de volta com Ângulos e Ideias e hoje nós estamos falando sobre educação financeira. Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês aconselham o pessoal de casa sobre alternativas para melhorar a renda, para aumentar essa renda? Hoje em dia a gente tem alguns benefícios tratando de empresa, né? Que é a exploração do microempreendedor individual como natureza jurídica, né? Que ele tem um regime simplificado de tributos, né? Não são tributos que afetam muito o bolso. E você pode explorar diversas atividades. Hoje nós temos um aumento muito grande. A gente vê nas redes sociais pequenas empresas vendendo, utilizando as redes sociais para vender roupas, confecções, etc. Isso aumenta a renda, não é só um paliativo. Às vezes você começa com uma empresa pequena, e se você fizer todo o planejamento direitinho, isso pode se tornar um negócio, né? Não é só uma coisa de complemento de renda mais, hoje em dia eu já não vejo dessa forma. E além de você, quando você é microempreendedor, você contribui para a Previdência, então você fica assegurado. Então é uma alternativa viável, né? Nossa colega também pode falar um pouco sobre... Em relação ao MEI, né, que a gente que é contador trabalha diariamente, que vem gente, cliente querendo consultoria. E o que eu posso perceber? Que às vezes eu pego clientes desse porte. Falta um pouco de orientação por parte da pessoa, até porque ele está formalizando porque ele foi instruído por alguém, né? Mas às vezes falta a continuidade da informação. E também o planejamento inicial, que seria um plano de negócio, que seria muito viável para que haja progressão desse negócio, né? Depois ele pudesse vir até se tornar se enquadrar numa EPP, numa ME. E em relação ao que o colega falou, em contribuir também com os 3%, que contribui em relação a essa situação que a gente está passando, um pouco, vamos dizer, que incomoda um pouco, que é a situação previdenciária. E esse percentual até estimula o microempreendedor individual a contribuir, né? Porque o que a gente vê? Tem um parcelamento que eles cobram do MEI e muitos não pagam, mas eles buscam regularizar. Isso é importante, eles buscam se regularizar ao final do ano. Até porque se eles forem emitir uma nota fiscal, o que quer que seja, eles precisam estar regular. E o que a gente pode ver também em relação a essas micro e pequenas empresas, essas pessoas que se tornam MEI, que eram pessoas que ainda não eram formalizadas, como o colega falou, e buscam se regularizar. O que também eu posso falar que o governo estimulou também com que as pessoas se atentassem a isso. Só que até para você começar como um microempreendedor, começar essa fase de, eu vou buscar uma renda extra, você precisa planejar, você precisa controlar. Não adianta você pensar que vai vai abrir um MEI ou vai buscar uma renda extra se você não tem controle das suas contas anteriormente. O que eu vejo que é o grande problema de alguns empreendedores, e até da gente como pessoa pensar, a gente sempre conta mais com as receitas do que com as despesas. A gente deve idealizar maiores despesas e menores receitas, né? Isso é até fundamental na contabilidade. A gente vê, é um fundamento da contabilidade. Então, você tem que contar mais com as despesas, você tem que contar mais porque há imprevistos. E o colega também falou sobre poupar. É muito importante que você tenha uma reserva de capital para imprevistos. A gente não sabe o que pode acontecer daqui, digamos, a 6 meses. Eu não me projetei para 6 meses. Então, a projeção ela é muito importante, tanto para o MEI, quanto para o empresário, quanto para a pessoa física também. É muito importante a projeção. Pode haver eventualidade de saúde, ou você precisa fazer uma viagem de emergência. Então, tudo isso você tem que estar preparado, que é o que a gente ainda não tem essa consciência. E isso afeta diretamente o tempo de vida da empresa no mercado, né? Nós Geralmente percebemos, elas de forma quebram nos primeiros geral, 2 anos. que geralmente o tempo é muito curto. Se elas não trabalham com esse plano de negócios, não planejam suas atividades, suas despesas e receitas futuras, elas não conseguem competir com as empresas que estão lá, não conseguem arcar com os seus custos de produção. E isso é muito importante. Por isso que o plano de negócio se encaixa perfeitamente na abertura dessa atividade. E você começa a ver a importância da educação em termos de como gastar e o que gastar já de casa, né? Às vezes você vê que as pessoas que
monta um negócio, se ele não tiver um controle eficaz de como ele compra, do que ele compra, para quem ele vai vender, etc., ele não tem como ele avançar o negócio, né? A gente vê que as empresas que não fazem um planejamento estratégico, não fazem um plano de negócio, elas quebram nos primeiros 2 anos. E um planejamento para 2018, ano começando, as pessoas ficam naquela esperança, naquela expectativa de melhorar financeiramente. Quais as dicas que a gente pode dar para projeções? De forma geral, nós estamos saindo, geralmente na economia, nós falamos, fomos até o buraco, que é o final do ciclo, e a partir de agora nós estamos, né, voltando a crescer. Aí a única pergunta que fica no ar, será que é o voo de galinha? O que seria o voo de galinha? Era sair desse buraco, né? Nós chegamos no patamar mais baixo e voltar novamente. Mas, assim, as expectativas de mercado, de maneira geral, elas apontam para uma retomada da economia. Então, aos poucos, nós vemos setores do comércio que estava registrou nos últimos 2 anos decrescimento, queda no volume de vendas. A indústria começa a registrar também alta, né, crescimento, e com isso volta a empregar. Inclusive, as estatísticas de emprego formal na indústria cresceram nos últimos meses e o apontamento é que fecha o ano em patamar positivo também. Então, se nós articulamos 3 grandes setores, indústria, serviço e agro, que apresentou crescimento no primeiro semestre, né? Segurou a economia, na verdade, né? E segurou bastante nessa retomada. Então, nós temos aí as condições perfeitas do lado, né, desses setores e, por outro lado, as condições macroeconômicas. Nós temos uma taxa de juros, que é uma taxa de juros que está crescendo, a taxa de juros real, né, está caindo, significa dizer que o custo do crédito está diminuindo para as empresas, então elas podem voltar a pegar crédito emprestado para investir, né? Nós temos uma taxa de câmbio, que é a taxa de câmbio favorável para as exportações das indústrias, e temos o cenário que ainda afeta de forma negativa a economia, é o cenário fiscal, porque nós estamos caminhando para o 3º ano consecutivo de déficit fiscal. E se nós não temos pujança no lado fiscal, o governo não consegue impulsionar a economia. Nos investimentos de forma geral, nós temos os pacotes anunciados, os pacotes em infraestrutura, tem um programa que é de concessões com a parceria privada e tem o programa de investimentos públicos. É claro que fica muito aquém do que foi o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que impulsionou as taxas de crescimento da última década, mas é um programa que vai nos tirar, essa tentativa de investimento vai nos tirar desse caos que nós estamos vivendo, que é a taxa de investimento baixíssima da economia, nós não estamos conseguindo recuperar. Puxando um gancho, e eu acho que o que também não se pode fazer é pegar essa expectativa de crescimento e gastar. Em vez disso, dar aquela retraída, poupar, né? Porque o brasileiro tem aquela coisa de que, no menor sinal de melhora, eu vou lá, não, as coisas vão melhorar, então eu vou gastar. Então, eu acho que tem que dar aquela freada mesmo para retomar o crédito no mercado, para poder se não extrapolar, né? Ter sempre aquela certa medida. Então, o indicativo é de que o cenário vai melhorar. Então, saímos da piora, né? Agora, só que é claro que as empresas, de forma geral, os consumidores que antes estavam acanhados, eles vão olhar essa melhora e vão começar, voltam a consumir, voltam aí às compras, voltam a aquecer as vendas do comércio. Então, é claro que isso acontece aos poucos, né? Mas nunca, né, isso não pode ser em excesso. Tem que ter em mente a questão dos limites da nossa restrição orçamentária. Nós temos uma renda, nós precisamos utilizar essa renda de maneira consciente. Consciente, isso. Vocês têm um passo a passo que as pessoas possam entender esse processo, porque eu acho que é um processo dessa educação, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não. É um hábito que deve ser criado. Então, se vocês pudessem, assim, dar algumas dicas e, bem especificamente também, para as compras de final de ano. Como é que a gente pode fazer esse processo de educação financeira? Bom, quanto às dicas, eu separei de um material muito, muito interessante, né, algumas dicas que é do Instituto de SOP, que é de Educação Financeira. E tem aqui as 10 primeiras dicas que eu acho bem importante de trazer para cá. A primeira delas diz que ser independente financeiramente é trabalhar primeiro por prazer
e não por necessidade, né? Você tem que começar a construir uma relação com o trabalho, uma relação prazerosa. Ter a educação financeira na vida é uma questão de atitude, de disciplina, de perseverança, né? Então, você tem que ter um foco. Quando você tem um foco, você vai e aí você utiliza aquele foco como um paliativo ali para você continuar mantendo o controle. O dinheiro ele deve ser respeitado e nunca desprezado, né? A forma como se consciente que você gasta, porque se você lutou para quê? Dispensou horas do seu dia para chegar aquele dinheiro e aí você gastar de maneira supérflua. Valorizar, exatamente, né? Valorizar. Outra dica é respeitar o padrão de vida. Muitas pessoas e famílias vivem acima do seu padrão. Então, você tem que respeitar o seu padrão de vida. Mudar os hábitos e os costumes em relação ao dinheiro. Fazer um diagnóstico financeiro para saber para onde está indo o dinheiro. Descobrir e reduzir os excessos das despesas. Também eliminar as despesas que são supérfluas. Tentar negociar com o credor os melhores prazos, as melhores maneiras, as dívidas. Somente fazer acordos também é uma coisa que é bem importante, somente fazer acordo com o credor quando você tiver certeza que você vai conseguir honrar, né? E a outra é, além de pensar em você, pensar também nos filhos, pensar nos filhos dos filhos, porque esse é um processo para transformar as gerações futuras, para elas começarem a pensar em independência financeira de uma forma diferente, né? A gente começa a se educar a partir daí, e aí pensando no futuro, né? A gente não vive sozinho, né? Então a gente tem que sempre pensar no futuro, né? Isso tudo é planejamento, né, Gabriela? É isso aí. Eu, resumidamente, eu fiz um passo a passo bem simplificado mesmo, porque às vezes a pessoa que, por exemplo, administra o lar não tem tanto acesso a essa informação e trabalha dentro da sua limitação de informação. Então, o que a gente deve fazer primeiro? A gente deve fazer uma planilha. E como todo mundo aí usa aplicativo, tem muito aplicativo que você pode utilizar para confrontar as receitas com as despesas, né? Eu vou colocar na minha planilha tudo que entra e vou colocar tudo que sai. O que eu vou manter? Eu tenho que pegar 50% da minha renda familiar e colocar dentro dessas despesas. O que eu devo fazer? Pelo menos 10% eu tenho que investir em algo. Por quê? Porque no terceiro passo, eu vou falar de planejamento a curto, médio e longo prazo. Ou seja, curto dentro de um ano, médio de 1 a 10 anos e longo acima de 10 anos. Onde é que eu posso investir esse dinheiro que eu poupei? Eu posso investir numa previdência privada, né? Eu posso investir no estudo dos meus filhos futuramente. Então, tudo eu vou estar me projetando. É uma questão de planejar e de se projetar. Outra coisa muito importante, prestar atenção nos juros do cartão, evitar comprar em cartão de crédito, comprar mesmo só quando você tiver algum benefício. Quando é que eu posso tirar um benefício? Eu posso comprar uma passagem, eu vou ter milhas. Eu vou utilizar de um serviço, eu vou ganhar um desconto em outra coisa. Então, aí eu estou tendo vantagem enquanto consumidor. E eu devo priorizar pagar todas as minhas contas à vista. Porque por mais que eu fique aperreado, no outro mês eu estarei mais folgado. Então, a gente tem que perceber o quão é importante a gente priorizar a questão do investimento e do planejamento, né? Porque se eu poupo hoje, eu tenho futuramente. A gente não sabe. A gente tem que ter uma reserva de capital, porque a gente nem sabe o que a gente vai ter em relação à saúde daqui a alguns anos. Então, essa reserva de capital já pode ser utilizada para isso. A gente tem que ter na verdade, a gente tem que ter uma consciência, né? Uma consciência de gastar menos, poupar e investir para a gente ver o retorno desse dinheiro. Porque não adianta a gente trabalhar anos e anos e não ver o retorno desse dinheiro. E aí, como nosso tempo está estourado, eu queria que a Daniele falasse rapidinho sobre dicas para essas compras de finais de ano. Só antes de passar para essa parte, esse diagnóstico da situação financeira é muito importante, porque ele que vai dar, para essas famílias e para cada consumidor, o panorama certo
das suas receitas e despesas, do que entra, né? Qual é o seu salário, quais são as despesas dentro de casa que ela tem ou na rua, né? E agora que nós, geralmente em dezembro, né, nós dispomos de um salário a mais, que é o 13º, então as suas famílias ficam, né, aí querendo gastar, empolgadas em gastar tudo durante esse período natalino, que é o período dos presentes, das confraternizações, né, de forma geral. Mas nós não podemos esquecer que logo em seguida, né, nós iniciamos um novo ciclo, que é o ano seguinte. E geralmente os 3 primeiros meses concentram a maior parte das nossas despesas. E, então, quais são as dicas nesse sentido? Eu vou utilizar o meu salário, né, juntamente com essa complementação, para adquirir aquilo que é importante, né, mas nunca excedendo. Né? Vou adquirir o que é importante, né? O que é importante para a minha confraternização, o que é importante, né, para os meus filhos, com que eu devo presenteá-los. Então, sempre em busca das ofertas, porque é um período que nós pesquisarmos, tem oferta também no mercado, e em busca desses presentes que sejam acessíveis e que caibam no orçamento, né? E deixar aquela reserva para o início do ano, que é onde pega. O 13º, utilizar o 13º para os gastos que vêm no início do ano, escola, IPVA, IPTU, todos esses gastos que a gente acaba deixando de lado ali pelo período... Esquece em dezembro, vai lembrar já é janeiro. Exatamente. E no caso do cartão de crédito, ele não pode ser utilizado como complementação de renda. O cartão de crédito, ele está ali para facilitar a sua vida, não para deixar endividado, né? Então, essa situação que nós vemos hoje no panorama de endividados do país, ela reflete muito isso, porque se a família recebe um salário mínimo e tem um cartão de crédito que é igual valor, né? Um salário mínimo, então, aí você vê que ela tem um dobro, né? Um salário que não existe. Então, se ela utiliza o crédito total desse cartão, então, quando chegar a fatura, ela não vai conseguir honrar essas contas. Então, tentando traçar uma estratégia para conseguir parcelar em uma menor quantidade de vezes possíveis e tentar honrar dentro das suas, né, limitações ali. Possibilidades. E falando um pouco mais sobre a relação das datas comemorativas, a gente pode perceber que desde o Natal passado as vendas diminuíram bastante. Até a abordagem na mídia, né, nas propagandas, a publicidade diminuiu bastante. Mas o que a gente pode perceber, uma preocupação do comércio, principalmente comércio local, é com as vendas do período de escola, agora que o pessoal vai começar a estudar letivo, né? E quem tem filho se atenta muito a essa questão. Então, a abordagem, se vocês forem perceber, mudou. Tirou mais a concentração do Natal, dos períodos de final de ano, e colocou-se mais importância no período escolar. Eu agradeço a participação de vocês. Nós que agradecemos. E é isso, o Ângulos e Ideias vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da TV UFMA, acesse nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!